Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos corrigir aqui alguns trabalhos que foram passados e a nossa AV1. Eu vou dar o gabarito aqui para vocês e vou ler aqui as questões e nós vamos respondendo. A primeira pergunta, ela é uma pergunta que diz marque V ou F conforme seja verdadeiro ou falso. Então, o primeiro item da primeira questão, que se refere às unidades 1, 2 e 3, ela diz o seguinte: a norma processual penal propriamente dita tem aplicação imediata, devendo ser renovados os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Então veja o seguinte, pessoal, nós vimos que a norma processual penal, que não é mista, é aquela norma propriamente dita, é a norma processual penal que não tem o conteúdo híbrido, ou seja, ela também não tem matéria de direito penal ou de direito substancial. Então, essa norma processual penal, ela tem aplicação imediata, é o princípio da imediatidade, o tempus regit actum, mas essa questão aqui, ela está errada, porque ela diz o seguinte: devendo ser renovados os atos praticados sob a vigência da lei anterior. E não é isso que diz o artigo 2º do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: artigo 3º do Código de Processo... 2º, desculpem. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, esses são os efeitos. A lei, ela se aplica, a lei nova se aplica imediatamente, mas ela aproveita os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Ela não renova tudo. Imagine só se a gente tivesse, toda vez que entra em vigor uma lei processual penal nova, nós tivéssemos que refazer todos os atos processuais que já tinham sido praticados até então, né? Não teria nenhum processo que chegaria ao fim com isso. Bem, então essa alternativa A, ela é falsa. Letra B. Em matéria processual penal, o sistema adotado constitucionalmente pelo Brasil é o inquisitório flexibilizado. Olha, em que pesem alguns autores estrangeiros comentarem sua doutrina e às vezes chamar o nosso sistema de inquisitório flexibilizado, como eu disse para vocês em algumas ocasiões em sala de aula, mas o nosso sistema processual penal, o nosso tipo de processo penal, ele é conhecido como sistema acusatório não ortodoxo ou acusatório não puro. É um sistema acusatório impuro. E esse sistema veio consagrado agora nesse pacote anticrime, com o juiz de garantias e uma série de outras medidas, né? Então, a gente sabe que esse tipo de sistema, a Constituição consagra como acusatório. Em que pese, nós temos que esse não é um sistema acusatório puro, né? Porque nós ainda temos alguns resquícios de sistema inquisitório no nosso Código de Processo Penal, em que pesem as mudanças. Então, essa letra B, ela é falsa também. Letra C. Por queixa-crime, entende-se a autorização formal da vítima para que seja instaurado um inquérito policial. Gente, essa questão, ela não admite mais erro a essa altura das nossas aulas, porque desde o primeiro dia de aula que eu venho falando com vocês, para que não confundam instauração de inquérito policial, a solicitação, o requerimento de instauração de inquérito policial com a queixa-crime. A queixa-crime, ela só tem um entendimento no Código de Processo Penal, que é a instauração da ação penal de iniciativa privada. É uma petição inicial e, como tal, ela é oferecida diante do juiz, que por meio dessa ação vai instaurar o processo penal devido para aquele caso concreto. Então, não tem por que se confundir queixa-crime com notícia do crime. A notícia do crime, sim, pode ser ofertada numa delegacia de polícia. A queixa-crime, jamais. Letra D. A renúncia é bilateral e se estende a todos os autores do crime. Então, essa letra D também é falsa, né? A letra C era falsa e a letra D também é falsa. Por quê? A renúncia, ela é um ato unilateral. Não é bilateral porque não depende de aceitação de quem quer que seja. Quando eu renuncio ao meu direito,
eu não preciso da anuência do beneficiário, não, dessa renúncia. Então, ela não precisa da aquiescência, no caso aí, da pessoa que praticou o suposto crime. Se eu estou renunciando ao meu direito de ingressar com ação contra alguém, então ela é pré-processual, ela se estende a todos os autores do crime, mas ela não é bilateral, né? Ela é unilateral e se dá antes da propositura da queixa-crime, exatamente por ser extraprocessual. Ela não é processual porque o processo ainda não teve início. Eu renuncio ao meu direito de ofertar uma queixa-crime contra alguém. A diferença aí é da renúncia para o perdão do ofendido, porque o perdão, sim, ele depende da aceitação ou da recusa do ofendido, do agressor, no caso, do autor do crime, tá? Então, aqui a segunda questão, que se refere à unidade 1, é uma questão que tem por base uma questão do ano 2014, da banca da Unesp, né, numa prova de delegado de polícia. Em se tratando de processo penal, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, uma fonte direta e uma fonte indireta, né? Quer dizer, ele aí está querendo que você fale de uma fonte direta e uma fonte indireta do processo penal, respectivamente, ou seja, tem que ser observada essa ordem. Primeiro a fonte direta e depois a fonte indireta. Aqui nós temos nas alternativas A, costume e lei, B, costume e jurisprudência, C, doutrina e jurisprudência, D, princípios gerais do direito e doutrina, e a letra E, o item E, ele se refere à lei e ao costume, que são exatamente uma fonte direta, a lei, uma fonte direta do processo penal, e o costume é considerado uma fonte indireta. Ainda tem aqueles que a consideram como uma fonte secundária do processo penal. Então, a resposta correta é o item E, né? Essa que é a resposta correta. Terceira, a obrigatoriedade de que a ação penal esteja baseada num lastro probatório mínimo está diretamente relacionada com. E aí nós temos todas as alternativas relacionadas com aquilo que sempre se entendeu serem as condições da ação, juntamente com a condição da ação, que é a resposta correta, que é a justa causa. Ou seja, na letra A é legitimação para agir, letra B, justa causa, que é o item correto, letra C, o interesse de agir, letra D, a possibilidade jurídica do pedido. É a justa causa, porque a justa causa, eu já falei para vocês, que é uma condição atual da ação, ou é um dos fatores que tem que estar presente para que essa ação penal seja proposta, é exatamente esse mínimo de provas, ou seja, um lastro probatório mínimo que se deve ter para a propositura da ação penal. Senão, como é que você vai propor uma ação penal temerária contra alguém, né? Você tem que ter um mínimo de provas. Então, esse mínimo de provas, esse lastro probatório mínimo, ele está inserido naquilo que se entende por justa causa para a propositura da ação penal. E, por fim, nós temos duas questões que são questões discursivas, que nós temos aqui. A quarta questão pergunta qual é a função do representante do Ministério Público no processo penal brasileiro. Olha, essa questão, ela não precisaria, mas se vocês procurarem o artigo 257 do nosso Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: ao Ministério Público cabe, primeiro, promover privativamente a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código, né? 2, fiscalizar a execução da lei. E nós temos também aí, nós temos os artigos 127 e 130 da Constituição Federal, que fala da ação penal pública ser privativa do representante do Ministério Público. Então, a função primordial dele, lógico que ele tem outras funções também dentro do processo penal, mas a função primordial dele é exatamente essa função dele atuar como autor da ação penal pública e como fiscal da aplicação dessa lei, né? Ele fiscaliza a execução, a aplicação da lei, que é chamada também a sua função como custos legis, né? A quinta questão, ela fala sobre o princípio do favor rei. Esse princípio do favor rei,
ele está inserido dentre aquilo que se pode dizer pelo favor rei, né? Porque é uma questão mais teórica, é uma questão mais doutrinária, mas ele está inserido dentro daquelas consequências da questão do estado de inocência. Então, de um princípio basilar do nosso processo penal, que é o princípio da não culpabilidade ou do estado de inocência. E esse princípio aqui do favor rei, ele está ligado à interpretação da norma processual penal quando do julgamento, quando o juiz vai apreciar uma causa criminal, em que ele se vê diante de duas interpretações antagônicas, ele deverá se basear aquela que melhor favoreça o réu. É também chamado esse princípio de favor inocência ou favor libertatis. Então, esse princípio do favor rei, ou seja, favor ao réu, ele está elencado também aí nessas consequências da questão do indúbio pro réu, né? E dessa questão aí do princípio do estado de inocência ou de não culpabilidade. Bem, então essas eram as respostas, o feedback que nós teríamos que dar para nossa prova, né? Nossa avaliação, nossa primeira avaliação. E são essas, dentre outras coisas que se poderia escrever nas questões discursivas, são esses as respostas, são essas as respostas. Então, primeira questão de marque V ou F, todas as questões, coincidentemente, elas estão falsas. Na segunda questão, nós temos a letra E, né? Na terceira questão, nós temos a letra B. E quarta e quinta são essas respostas que a gente acabou de mencionar, dentre outras coisas que vocês poderiam acrescentar. E por hoje nós ficamos aqui nessas respostas e deverei colocar a correção para vocês ainda hoje. Muito obrigado, espero que todos estejam bem, né, diante de toda essa situação de pandemia que nós nos encontramos. E eu estou com muita saudade de vocês, saudade da minha turma. Um forte abraço em todos e que Deus nos abençoe.